Imagine o calor abafado de uma sala lotada em Jerusalém. 120 pessoas espremidas em um espaço que se tornara o útero de um novo mundo. O cenáculo não era apenas uma sala alta. Era um caldeirão de emoções conflitantes e fé inabalável. Já haviam se passado 10 dias desde que Jesus subira aos céus, deixando para trás uma promessa que pairava no ar, como eletricidade estática antes de uma tempestade devastadora. As ruas lá fora estavam perigosas e hostis. O eco das vozes das autoridades judaicas e o peso opressor do Império Romano criavam um clima claustrofóbico para aqueles seguidores. Cada batida na porta fazia o coração de cada homem e mulher ali dentro acelerar em um misto de pavor e prontidão. Eles estavam trancados, não apenas por medo, mas por uma obediência cega a uma instrução divina. Estavam esperando algo que ainda não compreendiam plenamente em suas mentes, mas que suas almas já ansiavam: o Consolador. A atmosfera era vibrante, carregada de orações sussurradas e cânticos que tentavam abafar a ansiedade de uma espera que parecia interminável. O Pentecostes ainda não havia ocorrido, e o fogo divino ainda era apenas um desejo ardente na alma de cada discípulo reunido naquele recinto sagrado, onde cada suspiro parecia ecoar os séculos de profecia que culminavam ali. Contudo, havia uma ferida que não fechava e que todos podiam sentir. No círculo íntimo dos apóstolos, o número 12, tão sagrado e simbólico para o plano messiânico de restauração de Israel, estava desfigurado. A cadeira vazia de Judas Iscariotes não era apenas uma ausência física entre eles. Era um abismo de dor, vergonha e profunda decepção. Judas não fora apenas um colega de ministério. Ele fora um amigo que compartilhara a mesa, os milagres e a intimidade com o Mestre. O impacto psicológico da sua traição e de seu subsequente fim trágico pesava sobre os outros 11 apóstolos como um manto de chumbo impossível de ignorar. Como eles poderiam avançar se a estrutura fundamental do grupo estava incompleta? A percepção de que o grupo estava vulnerável era evidente para todos os 120 seguidores. O simbolismo dos 12 representava a totalidade das tribos, e para que o novo Israel espiritual nascesse com força total, essa brecha precisava ser fechada. Aquela vaga aberta servia como um lembrete constante do fracasso humano, um memorial de desonra que contrastava violentamente com a santidade do momento que viviam. A restauração institucional era uma condição necessária antes que o mover sobrenatural pudesse ser derramado sobre o grupo que esperava o desconhecido. Nesse contexto de fragilidade e expectativa, Pedro se levantou no meio de seus irmãos. O homem que um dia fora o pescador impulsivo e que também conhecera a amargura da própria negação, agora falava com uma autoridade nova e temperada pela graça. Ele assumiu o papel de voz profética no meio daquela assembleia, compreendendo que a liderança espiritual exigia ordem antes do poder. Pedro olhou para aquela multidão de corações ansiosos e trouxe à tona o questionamento central que ecoava silenciosamente. Por que era urgente substituir Judas antes mesmo da descida prometida do Espírito Santo? A resposta residia na teologia da preparação. A estrutura precisava estar sólida para suportar o fogo que estava por vir. Pedro sabia que o Deus de Israel é um Deus de ordem, e o alinhamento do grupo era o prelúdio necessário para a glória. Ele começou a revelar o mistério de quem deveria ocupar o lugar do traidor mais famoso da história da humanidade. Esta é uma lição fundamental que atravessa os séculos e alcança a nossa realidade atual. Frequentemente desejamos o fogo e o impacto das grandes vitórias, mas negligenciamos a organização dos nossos próprios alicerces. A história desse momento no cenáculo nos ensina que a cura de traumas passados e a correção de rotas são passos essenciais que precedem o mover divino.
Antes de continuarmos para o relato sobre os candidatos e o destino sombrio de Judas, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Precisamos reconhecer que, para que o novo venha, o passado precisa ser devidamente resolvido. Pedro sabia que o Espírito Santo não viria para sustentar uma estrutura incompleta, mas para impulsionar um corpo plenamente restaurado. O mistério sobre quem ocuparia aquela cadeira vazia estava prestes a ser revelado, trazendo à tona nomes que haviam permanecido na sombra, mas que guardavam uma fidelidade inabalável durante todo o percurso. O processo que Pedro estava iniciando não era apenas administrativo, era um ato de fé na soberania de um Deus que reconstrói sobre as cinzas da traição para erguer monumentos eternos de graça. Pedro não se esquivou da realidade brutal. Ele descreveu detalhadamente o que todos em Jerusalém já sussurravam pelos becos escuros e mercados movimentados. O destino sombrio e trágico de Judas Iscariotes. Aquele que havia guiado os guardas com um beijo de traição não pôde desfrutar do lucro vil de sua deslealdade. As 30 moedas de prata, o preço estipulado para um escravo comum, tornaram-se um fardo insuportável que queimava suas mãos e sua consciência, levando-o ao desespero final e solitário. Com esse dinheiro da injustiça, as autoridades compraram um terreno que se tornaria um cemitério para estrangeiros, um lugar que passou a ser conhecido para sempre como Aceldama, o campo de sangue. Pedro explicou que o fim de Judas não fora um acidente histórico, mas o cumprimento de uma melancolia profética registrada séculos antes. Ele citou os Salmos com firmeza, lembrando à Assembleia que a habitação do traidor deveria ficar deserta, e, fundamentalmente, que outro deveria ocupar o seu encargo ministerial, o seu episcopado. Aquele campo permaneceria na memória coletiva como um memorial eterno de desonra, um pedaço de terra manchado pela vergonha absoluta, contrastando violentamente com a santidade da missão que os apóstolos precisavam retomar com urgência. A vaga deixada por Judas não era apenas um assento físico vazio em uma mesa, era uma função espiritual vital que exigia continuidade imediata para que o plano do reino não parecesse fragmentado ou derrotado. Para preencher esse vazio doloroso, Pedro estabeleceu um critério de ferro, uma exigência técnica e espiritual que não admitia concessões ou sentimentalismos. Não bastava ter uma fé fervorosa, uma boa oratória ou ser um crente dedicado. O novo apóstolo precisava ser, obrigatoriamente, uma testemunha ocular completa de todo o ministério terrestre de Jesus. A regra definida era clara e absoluta. O candidato deveria ter acompanhado o grupo ininterruptamente desde o batismo realizado por João, o Batista, nas águas do Rio Jordão, até o momento exato em que o Senhor fora elevado aos céus no dia da ascensão. Essa exigência revela uma face fascinante e muitas vezes esquecida da chamada escola de Jesus. Percebemos, através das palavras de Pedro, que além dos 12 que ganhavam destaque constante nas narrativas, existia um grupo substancial de seguidores anônimos que caminhavam na retaguarda. Eram homens e mulheres que viviam na sombra, observando cada milagre, absorvendo cada parábola e presenciando cada cura, sem nunca buscar o reconhecimento ou os holofotes. Eles eram os guardiões silenciosos da memória messiânica, pessoas que conheciam a voz do bom pastor com a mesma precisão que Pedro, João ou Tiago. Essa continuidade histórica era essencial porque o novo apóstolo não seria apenas um líder administrativo, mas uma prova viva e irrebatível da ressurreição. Alguém capaz de declarar ao mundo que viu o Mestre, ouviu sua voz e estava lá quando o impossível aconteceu. Diante de uma exigência tão rigorosa, 2 nomes emergiram naturalmente entre os 120 seguidores reunidos: José Barsabás, também chamado de Justo, e Matias.
José parecia ser o candidato natural aos olhos da lógica humana. Seu apelido, Justo, e seu sobrenome sugeriam um homem de reputação impecável e caráter inquestionável. Talvez alguém com uma proeminência natural que inspirava confiança imediata em todos ao seu redor. Ele era o tipo de figura que qualquer organização escolheria para um cargo de alta liderança por causa de sua presença magnética. Por outro lado, havia Matias. Sobre ele, as páginas anteriores dos evangelhos guardam um silêncio absoluto. Matias era a personificação perfeita da fidelidade persistente e anônima. Ele esteve presente quando os 5.000 foram alimentados. Ouviu o sermão da montanha com o coração ardendo e provavelmente chorou nos arredores do Calvário. Tudo isso sem que seu nome fosse registrado uma única vez até aquele momento decisivo. Ele representava o discípulo que seguia por amor puro ao propósito, sem qualquer expectativa de cargo ou título. Eram 2 homens admiráveis, ambos tecnicamente qualificados e espiritualmente maduros, prontos para dar a vida pela mensagem do Evangelho. Mas a estrutura exigia que apenas um ocupasse a cadeira vazia. A tensão no cenáculo naquele instante não era fruto de rivalidade ou disputa política, mas de uma profunda e santa reverência diante de uma decisão que moldaria os alicerces do futuro da Igreja. A atmosfera densa do cenáculo começou a transitar de uma análise criteriosa de currículos espirituais para uma entrega total e submissa à soberania divina. Pedro e os demais apóstolos compreendiam que, embora os critérios humanos tivessem filtrado os melhores entre os melhores, a decisão final não pertencia ao intelecto dos homens, mas ao coração de Deus. Havia uma teologia profunda e necessária nessa transição. A perfeita colaboração entre a diligência humana e a vontade soberana do Criador. Eles haviam preparado a estrutura necessária, definido as diretrizes bíblicas e identificado os candidatos aptos, mas o sim definitivo deveria vir do alto, daquele que conhece o íntimo de cada alma. Carregar o encargo que um dia pertenceu a Judas Iscariotes não era uma honraria leve, mas uma responsabilidade esmagadora que exigia uma força sobrenatural. Não se tratava de prestígio ou de poder eclesiástico, mas de assumir um posto de sentinela que nascera de uma traição sangrenta e de uma ferida institucional profunda. Quem quer que fosse o escolhido, teria o dever sagrado de restaurar a integridade do colégio apostólico e carregar o testemunho da luz, onde antes houve apenas trevas e decepção. O grupo estava agora no limiar de um território onde a lógica humana cessava suas funções e a providência divina assumia o controle absoluto, preparando o cenário para que o método antigo do sorteio sagrado revelasse qual daqueles 2 homens Deus já havia escolhido em sua presciência eterna. Naquele ambiente saturado de uma reverência quase palpável, Pedro e os 11 apóstolos voltaram-se para uma prática milenar de busca pela vontade divina, o lançamento de sortes. Para o observador moderno, distanciado das raízes hebraicas, isso pode parecer um simples ato de acaso ou um jogo de incertezas, mas para aqueles homens imersos na tradição bíblica, era o método sagrado que remetia ao antigo Urim e Tumim. Tratava-se de uma forma solene de entregar a palavra final àquele que governa o destino das nações e os segredos da alma humana. A tensão no cenáculo era elétrica enquanto preparavam os elementos que carregavam os nomes de José Barsabás e Matias. No entanto, antes que qualquer gesto físico fosse realizado, a sala foi preenchida por um coro uníssono de oração fervorosa. Eles não pediram que sua própria preferência fosse atendida, nem clamaram pelo candidato que possuía a oratória mais magnética. A petição foi direta, humilde e profundamente teológica. Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido. Essa oração revelava a essência da liderança que estava prestes a nascer.
uma total e absoluta dependência da onisciência de Deus. Eles reconheciam plenamente que os olhos humanos são limitados às aparências e às obras externas. Mas somente o Criador pode sondar as motivações e a fidelidade escondida. Não havia qualquer espaço para politicagem ou favoritismos pessoais. Havia apenas uma submissão silenciosa à soberania de um Deus que nunca falha. O silêncio que se seguiu à oração foi interrompido apenas pelo som seco das sortes sendo lançadas diante da Assembleia. No centro daquele grupo de 120 fiéis, a resposta divina se manifestou de forma clara e incontestável. A sorte caiu sobre Matias. Naquele exato momento, o peso de uma responsabilidade colossal repousou sobre os ombros daquele homem que, por tanto tempo, servira sem títulos ou honrarias. Não houve aplausos efusivos ou celebrações de vitória pessoal, mas sim um solene e profundo senso de restauração espiritual. Com a integração de Matias, o número 12, símbolo das tribos de Israel e da estrutura completa do novo povo de Deus, estava finalmente restabelecido. A ferida institucional aberta pela traição de Judas Iscariotes foi cicatrizada. A engrenagem da igreja primitiva agora possuía todas as suas peças fundamentais no lugar, devidamente preparadas para suportar a pressão e a glória que estavam por vir. Matias, o seguidor anônimo, tornou-se oficialmente um dos 11 apóstolos, preenchendo o vácuo deixado pelo traidor. O que torna a trajetória de Matias ainda mais fascinante é que, após este evento monumental, seu nome praticamente desaparece dos registros bíblicos posteriores. Ele não buscou escrever seu próprio nome nas crônicas de glória humana, nem tentou competir por proeminência. Sua missão era ser o fundamento invisível, não a fachada reluzente. Ele serviu como o exemplo supremo de que o serviço fiel e o cumprimento do dever divino são recompensas em si mesmos, independentemente de quem recebe o crédito terreno. A história da substituição de Judas por Matias carrega uma lição imortal que ecoa através dos séculos. Ninguém é insubstituível na obra de Deus, mas o propósito divino em si é absolutamente inabalável e eterno. Judas teve a oportunidade de uma vida, caminhou ao lado da encarnação do amor e teve em suas mãos o privilégio de ser um dos pilares do reino, mas permitiu que a ganância e o desvio de caráter o removessem de seu posto sagrado. Sua queda serve como um aviso severo de que cargos e proximidade religiosa não garantem a fidelidade do coração. No entanto, a escolha de Matias traz o conforto da providência divina. Ela nos ensina que, se alguém decide abandonar seu chamado ou trair a confiança do Mestre, Deus já possui um substituto preparado no anonimato. Alguém que tem sido fiel nas pequenas coisas, longe dos olhares públicos, esperando o momento certo para ser convocado para a linha de frente. Matias valoriza a constância silenciosa. Ele nos mostra que o tempo gasto na sombra não é tempo perdido, mas tempo de forja e preparação. A escolha desse apóstolo desconhecido encerrou definitivamente o ciclo de luto e vergonha gerado pela traição, limpando o terreno espiritual para que o fogo do Espírito Santo pudesse descer sem qualquer impedimento. A estrutura estava pronta, o trauma estava devidamente curado, e os 12 estavam unidos em um só coração e um só propósito. Ao olharmos para essa transição ocorrida no cenáculo, somos desafiados a examinar nossa própria postura diante dos chamados invisíveis da vida. Você está pronto para ser um Matias em sua geração? Está disposto a seguir com fidelidade, mesmo quando ninguém está filmando, quando seu nome não aparece nos créditos ou quando o reconhecimento parece distante e impossível? A história de Matias é a celebração do discípulo constante, daquele que não desiste quando o caminho se torna difícil e que permanece pronto para ocupar o seu lugar na história quando a trombeta do destino soar.
Judas deixou um vácuo de dor, mas Matias trouxe a plenitude da restauração. E foi exatamente essa plenitude que permitiu que, menos de 24 horas depois, o mundo fosse sacudido por um evento que mudaria o curso da humanidade para sempre. Se você sente que está sendo preparado no silêncio para algo maior e deseja ter essa constância inabalável de quem serve por amor e não por status, escreva agora mesmo nos comentários a frase: "Eu estou pronto". Deixe que esse seja o seu compromisso público de fidelidade ao propósito. No próximo vídeo, vamos mergulhar no evento mais impactante da história da Igreja, o momento em que a ordem estabelecida por Pedro e a integração de Matias encontraram o poder avassalador que veio do alto. O dia de Pentecostes. Prepare o seu coração, pois o fogo está prestes a descer, e depois disso, nada mais será como antes.